Na Bíblia constam algumas passagens que parecem bastante contraditórias, como essas que estão aí. Em Mateus capítulo 18, versículo 3, diz assim: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Já no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia. Já no livro de 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 20, diz assim: Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Em diferentes situações, a Bíblia fala em tornarmos-nos como crianças e, logo após, em deixarmos-nos de ser crianças. Como quem diz, sejam simples, inocentes, sinceros e dependentes do seu papai do céu, mas, no entendimento, sejam adultos. É a Bíblia quem diz. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, como é que você está? Você está bem? Eu espero de coração que você esteja super bem e que todos os seus planos sejam realidade com muito trabalho, com muito esforço, mas também com a consciência de que você está fazendo o que é certo. Eu sou Denilson Douglas, o apresentador do canal Vigilante da Razão, e você é muito bem-vindo ao canal Vigilante da Razão, que traz sempre assuntos relacionados à religião, ateísmo, agnosticismo, filosofia e muito mais assuntos para deixar você sempre bem informado. Esta é a missão do canal Vigilante da Razão. Deixar você bem informado e abrir a sua mente para as misérias que o sistema religioso traz para cada um de nós. O golpe está aí, cai quem quer. Você que segue o canal Vigilante da Razão no YouTube, eu quero mandar meu caloroso abraço para você. E também você que nos segue no Instagram, no Facebook, no TikTok, você que está no X, e também aos ouvintes do Spotify, meu caloroso abraço. Você que está aí nas 27 unidades federativas do Brasil e também no Distrito Federal, receba meu caloroso abraço, minhas saudações a você. E também você que está fora do Brasil, você é muito bem-vindo aqui no canal Vigilante da Razão. Quero pedir também para que você curta esse vídeo e assista até o final. Compartilhe este vídeo para o maior número de pessoas que você puder. E também, quando você se inscrever, acione o sino das notificações para que todos os vídeos que eu lançar aqui no canal, você tenha ciência e você possa acompanhar também. Ok? Eu sempre esqueço de dizer que também nós temos o nosso e-mail, vigilantedenilson@gmail.com. Repetindo, vigilantedenilson, tudo junto e minúsculo, @gmail.com. Ok? Vamos ao vídeo de hoje, porque hoje nós iremos trazer um assunto de extrema importância para cada um de vocês. Uma das grandes artimanhas das religiões, eu falo das religiões judaico-cristãs principalmente, que é fazer com que o fiel sinta-se uma criança. E isso traz uma série de implicações que eu gostaria de abordar no vídeo de hoje, tá certo? Por exemplo, os versículos que eu li no início do nosso vídeo fala sobre as crianças, primeiro dizendo que nós precisamos tornarmos-nos crianças, depois afirmando que nós não devemos ser crianças e que precisamos nós
entre aspas, né? Aquelas pessoas que servem a doutrina cristã apresentada na Bíblia Sagrada. Então, essas pessoas precisam, em um dado momento, serem crianças. Depois, a Bíblia fala que devem ser adultas, devem deixar de ser crianças. E surge na mente do leigo um questionamento. Afinal de contas, é para eu ser criança ou para eu ser adulto? Isso é uma dúvida muito elementar. Até algumas pessoas que não têm tanto conhecimento da Bíblia sabem e já ouviram falar, por exemplo, naquele versículo que diz que devemos ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Então, a Bíblia é cheia de dualidades. A Bíblia faz questão de fazer analogias espirituais com as coisas cotidianas, com as coisas da vida secular. E esse é um dos motivos que faz com que a Bíblia seja um livro tão popular. Não pense, por favor, que as pessoas que adquirem uma Bíblia Sagrada, quando compram ela no mercado, quando compram ela na internet, é porque querem seguir aquilo que consta na Bíblia Sagrada. Não. É porque a Bíblia traz consigo uma mensagem que parece ser local e ao mesmo tempo universal. E a Bíblia traz uma série de superstições que as pessoas gostam. Quem nunca abriu a Bíblia no Salmo 91 e deixou lá empoeirada a Bíblia na sala de sua casa? Quem nunca professou o Salmo 23 como se fosse este Salmo 23 um certo mantra para a sua vida? Ora, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas vamos focar no tema do vídeo de hoje, porque eu quero falar sobre sermos ou não crianças. O grande problema de sermos crianças, como diz a Bíblia, né, que devemos nos tornar como crianças, é que este versículo, esta passagem e outras tantas são muitas vezes interpretadas de forma errada, ensinadas de forma errada, manipuladas e até mesmo adulteradas pelos líderes religiosos de hoje em dia e de antigamente também. Havia o interesse dos líderes da igreja antiga em fazer com que a Bíblia cooperasse, corroborasse com aquilo que eles pensavam, aquilo que eles queriam levar até a população como sendo doutrina sagrada, como sendo questões importantes a serem seguidas. E você sabe, né, que a Bíblia Sagrada, por muito tempo, ela foi proibida para que os leigos manipulassem e conhecessem o seu conteúdo. Por muito tempo, apenas os padres católicos eram os que tinham acesso à Bíblia. Mas, voltando para o tema do vídeo de hoje, a questão de ser criança. Assim como todos os versículos da Bíblia, todas as passagens importantes são apropriadas pelos líderes e manipuladas e interpretadas ao seu bel prazer, essa passagem também é. Vocês sabem que, por exemplo, tornar-se criança expressa um sentimento de dependência, inocência e falta de maturidade. A questão da falta de maturidade, ela tem sido combatida até na própria Bíblia, mais à frente, como eu li nos versículos que se seguem em 1 Coríntios, Efésios. Também você pode perceber que a questão da infância, ser criança no contexto eclesiástico moderno, pode, por exemplo, muito bem significar nas mentes dos líderes que arrebanham centenas de milhares de pessoas para o seu redil, né, uma sujeição não apenas ao Deus imaginário, como também a eles próprios. Isso com base também em outros versículos da Bíblia, como, por exemplo, o livro de Hebreus, capítulo 13 e versículo 17, que diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. O interessante nesta passagem é que muitos dos pastores que hoje habitam
no Brasil e no mundo, não dão sua vida, não velam por vida de ninguém. Eles visam apenas o enriquecimento próprio, o favorecimento próprio e de suas famílias e a alma dos fiéis, a vida dos fiéis que se exploda. Por quê? Porque na realidade eles são egoístas, egocêntricos, eles são pessoas altamente megalomaníacas e eles não vão se preocupar com o seu bem-estar, não. Líderes constroem seus altares, colocam poltronas enfeitadas de ouro para que ele sente como se ele fosse o rei e aquele fosse o império dele e aquelas pessoas fossem seus súditos. E quando na verdade ele é o líder, ele é o pastor, mas contudo ele é ovelha como todos os outros e ele é quem é o servo do povo que está ali e não o povo que é servo. Digo por experiência própria. Outro dia, quando eu estava no sistema religioso, eu cheguei a confessar ao meu ex-pastor que estava passando por dificuldades financeiras e que estava dizimando com o limite do cheque especial. E o que ele disse para mim? Isso aí é com você. Você que se vire. Nossa, como eu fiquei tenso, porque afinal de contas, aquele pastor eu costumava chamar de pastor. E o erro de muita gente é pensar assim, que os líderes são representantes de Deus na terra e que os líderes são um tipo de pai que vai lhe auxiliar em todas as dificuldades da sua vida. É claro que existem no meio evangélico também muitas pessoas que são de fato interessadas em ajudar os seus fiéis, mas isso não é regra, isso é a exceção. Mas voltando ao tema de hoje, meus amigos e minhas amigas, os benefícios, os privilégios que são reservados dentro do contexto religioso, eles são direcionados apenas aos líderes religiosos. Qual pai, em sã consciência, vai privar os seus filhos de compartilhar tudo aquilo que ele conquista na sua vida? Mas a grande realidade é essa. Os líderes religiosos não estão preocupados em compartilhar nada com ninguém. Apenas eles promovem um certo conforto no templo para que os fiéis fiquem mais à vontade, fiquem mais confortáveis, fiquem mais dispostos a contribuir com aquela obra. Mas a vida cotidiana do fiel pouco importa aos pastores da grande maioria das igrejas evangélicas. Então, a suposta relação paternal que existe entre pastor e ovelha, na realidade, só visa única e exclusivamente o interesse do pastor e não da ovelha. Essa é a grande verdade. A prova disso é quando você vê nas igrejas serem recolhidos os dízimos e as ofertas e quando algum irmão está passando por necessidade, eles no máximo fazem uma segunda retirada ou mesmo pedem para que a igreja se levante, fique de pé e ore pelo irmão que está passando por dificuldade. Essa é a grande realidade que se vê nos dias de hoje. Mas, não obstante a tudo isso, há um requerimento para que o fiel ele professe uma fé e uma obediência àquela figura do pastor e ao Deus imaginário da religião. Isso tudo que eu falei até agora é somado também com a questão da ideia que consta na mente do líder religioso de que ser criança representa também um retorno a um estado de inocência e de obediência, de pureza espiritual que supostamente existia no Jardim do Éden, onde o primeiro casal, Adão e Eva, eram plenamente submissos a Deus, obedientes e inocentes, não tinham pecado algum, e o próprio Deus, segundo a Bíblia, descia às tardes dos dias para conversar com o casal, conversar com Adão e conversar com Eva. Isso é uma grande fantasia e isso não deve ser utilizado como subterfúgio para justificar você se esforçar por se tornar criança
em qualquer momento que seja da sua vida. Porque basear as decisões da nossa vida em mitos, em fantasias, nunca deve ser incentivado. Mas as religiões fazem isso. Na verdade, infelizmente, as religiões fazem isso. O homem feito de barro, ele deve plena obediência ao Deus artesão, embora que esse Deus hoje não se revele. Apesar de que existem os profetas, né, de Araque, os supostos pais do céu, fakes, que se revelam aos seus filhos através dos profetas, nas profetadas da vida, nas profetadas, fazendo com que haja um sentimento de confusão sobre aquilo que devemos ou não seguir. Já que é Deus que está falando, será que nós devemos seguir? Será que é Deus que está falando mesmo? Aí fica a dúvida, não é? Porque Deus, pessoalmente, não se apresenta à pessoa com a qual ele quer se comunicar. Precisa estar entronizado através do seu Santo Espírito, supostamente, na vida de um profeta, na vida de uma profetisa. Isso eu também não entendo. A Bíblia traz algumas propostas que tornam-se inviáveis para o entendimento e coerência dos dias atuais. Tornar-se como crianças em suas qualidades e características mais positivas. Tudo bem, mas ser criança e depender 100% do Papai do Céu, esse Papai do Céu costuma ser muito ausente, não? Muito ausente. Na hora do vamos ver, cadê o Papai do Céu? Simplesmente se cala, simplesmente some, desaparece, ninguém sabe, ninguém viu. Se você espera viver a sua vida como criança nessa selva de pedras chamada planeta Terra, entenda que aqui o que impera é a lei do mais forte. Não tem lugar para criança. Infelizmente. Até porque assumir uma posição de criança às vezes representa abrir mão da experiência que você adquiriu no decorrer da sua vida. E isso é inviável. Não seja criança. Seja um adulto. Seja um adulto que se previne, sabe, desses falsos pastores, dessas falsas lideranças, desses supostos homens de Deus. Não existe Deus algum e muito menos pessoas designadas por Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Até mais, pessoal.